gente gosta de ver outras pessoas se apaixonando? Oi, o meu nome é Júlia e se tu me conhece, tu sabe que eu amo descobrir por que a gente faz o que a gente faz, como que funciona o nosso cérebro, todos esses mistérios da vida. Eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre por que a gente gosta de histórias de terror ou de mistério, por que vale a pena reler livros ou o que acontece com o nosso cérebro quando a gente tá lendo. E eu recebi esse comentário aqui num vídeo que eu fiz algumas semanas atrás, pedindo pra falar sobre por que a gente gosta de histórias de romance. Então, Yasmin, o seu pedido é uma ordem. Inclusive, eu acho que esse vídeo tá saindo num momento perfeito, porque eu tô lendo agora pela primeira vez Orgulho e Preconceito, que é um dos romances mais populares do planeta Terra, e eu tô fazendo um vlog que eu vou postar semana que vem. Então, se tu for novo por aqui, se inscreve aqui no canal pra gente poder fofocar mais sobre livros, leitores e literatura, e bora lá pro vídeo. Tá, então por que a gente gosta de histórias de romance? O amor é um dos sentimentos mais universais do mundo. Todo mundo já sentiu isso, todo mundo quer ser amado, todo mundo já esteve apaixonado. E esse é um sentimento muito gostoso, é mágico praticamente, tu se apaixonar por alguém, dá aquela sensação de quentinho, de ansiedade, de felicidade por tu estar vivo e vendo aquilo naquele momento. E é óbvio que um romance numa história fictícia não é a mesma coisa do que um romance na vida real, mas às vezes a gente não tem assim a oportunidade de viver um romance na vida real, então a gente vai para as histórias de ficção, que tem menos perrengue e menos vergonha alheia. Todas essas emoções que os romances fazem a gente sentir, elas são positivas, né? Então é paixão, é atração física, sexual, emocional, é a admiração que tu vê pelos personagens, é o fascínio pela mente deles, é empatia, é um monte de coisa ali. Só que o mais importante dessas emoções que a gente tem em histórias de romance é que elas vão te dar exatamente o que tu quer sentir. Tu não vai sentir qualquer coisa. Autores de história de romance, eles estão 100% focados em te entregar as necessidades de amor que tu tem e que talvez tu não consiga receber na tua vida. Principalmente quando a gente fala de mulheres, porque o gênero de romance, assim, a grande maioria das pessoas que gostam de ler livros de romance, assistir filmes de romance, são mulheres. E muitas vezes elas não têm isso na vida delas. Seja porque elas estão solteiras ou porque no relacionamento que elas estão vivendo ali não existe carinho, não existe essa atenção, aquela gentileza, o charme, aquele fogo da paixão mesmo, e daí é óbvio que elas vão pra ler romance. Porque é aí que tá. Todo mundo quer ser amado. Nem todo mundo tá necessariamente em busca de um relacionamento amoroso, mas todo mundo gosta de sentir que alguém nesse mundo gosta de ti, se importa contigo, te ama. E histórias de romance, elas realizam esse sonho. Elas te mostram pessoas sendo amadas por quem elas são. Então esse é um espaço pra tu realizar essas fantasias que tu tem sem ter que lidar com os perrengues da vida real. Porque em histórias de romance tudo é perfeito, né? Todo mundo é tratado com respeito, com gentileza, todas as pessoas são lindas, maravilhosas. Tem aqueles comentários românticos que tu se derrete inteira, tem os atos, os gestos de carinho. Se for um livro hot, todo mundo sabe muito bem o que tá fazendo. E na vida real a gente sabe que as coisas não são exatamente desse jeito. Ou às vezes tu até quer realizar uma fantasia dessas que não seria seguro tu realizar na tua vida, ou que não seria possível por algum motivo, né? Tipo essas dinâmicas de relacionamento em que a pessoa se apaixona por um gangster, ela se apaixona pelo chefe. Tipo, tem umas coisas ali que talvez seja um pouco complicada, talvez vai dar uma cagada na tua vida se tu não for atrás desse tipo de coisa, mas não significa que tu não tenha esse tipo de pensamento, esse tipo de fantasia. Então nos livros de romance tu consegue realizar esses sonhos que tu tem. Porque daí é mais ou menos como se o autor falasse assim: oi querida, vamos lá, eu pegar essa ideia aí que tu tem na tua cabeça e vamos fazer de conta que isso aconteceu, só pra ver no que vai dar. É igual o livro de Enemies to Lovers, onde duas pessoas que se odeiam acabam se apaixonando. Eu amo esse tipo de livro, mas me coloca junto com uma pessoa que eu odeio pra tu ver se eu não vou ficar extremamente emburrada, xingando a pessoa, nem que seja na minha cabeça o tempo inteiro. Eu não vou me apaixonar por ela. Mas ler sobre livros assim, aí eu acho o máximo. E daí outro ponto que faz a gente gostar de história de romance é que as dinâmicas costumam ser positivas. As pessoas estão ali se conhecendo, se aproximando, formando uma amizade, se apaixonando, o primeiro beijo, aquela coisa, sabe? Geralmente são situações positivas, não é tipo história de drama que tu talvez vá ficar meio traumatizado no final, ou uma história de suspense que tu não tem a menor ideia do que pode acontecer. É por isso que histórias de romance são um jeito muito simples de tu ficar feliz rapidinho, sem precisar, sabe? Nossa, e viajar, comprar coisa cara, fazer nada disso. Não, pega ali teu livro, imediatamente relê a tua cena favorita, pronto. Só isso. E eu acho que um dos motivos das histórias de romance trazerem esse otimismo é porque elas realmente mostram pessoas que vão fazer de tudo, que vão passar por qualquer obstáculo pra ficarem juntas. Então tu tem essa esperança de que, poxa, mesmo se hoje eu estou solteira, encalhada no fundo do poço,
talvez tenha alguém que vai passar por todos esses obstáculos pra ficar comigo. Porque isso pega muito naquela ideia das nossas inseguranças, né? De, poxa, será que alguém vai gostar de mim mesmo quando eu tô irritada, mesmo quando eu tenho um dia ruim, mesmo quando não tô de maquiagem, quando eu tô sendo chata, ou vai gostar daquelas características super insuportáveis da minha personalidade? A gente tem essas inseguranças e nas histórias de romance a gente vê pessoas que gostam uma da outra apesar de tudo isso, ou às vezes por causa de tudo isso. E isso nos dá a esperança de que pode ser que algum dia isso aconteça com a gente. Pode ser que algum dia as coisas vão melhorar, que tu vai encontrar teu príncipe encantado ali. Óbvio que isso pode fazer com que leitores de romance saiam um pouco da realidade e vão ali pro mundo ideal, onde tudo é cor-de-rosa, conto de fadas. Mas sendo bem sincera, isso pode acontecer em qualquer outro gênero literário. Quem nunca viu aquela pessoa que é obcecada por histórias de mistério, de crimes, e daí vira aquela pessoa paranoica? Ou aquele chato que não para de ler livro de autoajuda e daí fica se achando superior a todo mundo porque ele tem as técnicas ali. Sempre tem a possibilidade de tu ir pra um lado completamente extremo ao ler qualquer tipo de história, assistir qualquer tipo de filme. Particularmente, na minha opinião, não é uma porcentagem tão grande assim de leitor de romance que fica vivendo nesse mundo da lua. A maioria é bem mais pé no chão do que isso. Complementando essa ideia do otimismo, o romance também nos traz o conforto da familiaridade. Porque quando tu se expõe repetidamente a alguma coisa, tu meio que já sabe o que esperar. Tu sabe que se tu vai ver uma história de romance, tu vai esperar um final feliz, porque a grande maioria das histórias de romance tem um final feliz. Apesar de eu ser o tipo de pessoa que gosta daquelas histórias em que às vezes não é tão feliz, mas eu sou meio doida. É muito diferente, por exemplo, de histórias de suspense, que tu não sabe o que esperar e que tu começa a ler aquele livro querendo não saber o que vai acontecer e querendo ficar surpreso quando aparecer aquela revelação. Mas principalmente quando a gente tá vivendo momentos ruins na nossa vida e a gente quer dar essa fuga da realidade, essas histórias mais previsíveis são muito mais tranquilas da gente ir. É aquela história conforto. É por isso que também as pessoas reveem filmes favoritos, releem livros favoritos, porque tu já sabe o que vai acontecer. Tu não precisa lidar com a imprevisibilidade da vida enquanto tu tá naquela história, porque tu já tem mais ou menos uma noção do que vai acontecer. Mesmo se tu tá lendo um livro de romance pela primeira vez na tua vida, tu sabe que não vai ser uma coisa completamente aleatória. Vai ter ali uma sequência narrativa em que os personagens se conhecem, vão se apaixonando, nananá, aquela coisa toda. E quando a gente fala de personagens se apaixonando, isso é exatamente o que a gente quer quando a gente lê histórias que focam em personagens, que é o caso de romance. A gente quer essa conexão, a gente quer essa intimidade entre duas pessoas. E em histórias de romance, essa conexão emocional entre dois personagens é o grande foco da história. Porque tenta ler um livro de romance em que tu não se conecta com nenhum dos personagens e vê se tu vai gostar do livro. Tu não vai gostar, porque tu não vai dar a mínima pra aquele casal, tu não vai querer que eles fiquem juntos. Então, a conexão emocional entre tu e os personagens é muito importante. E como essas histórias lidam com emoções universais, que em qualquer lugar do mundo as pessoas sentem isso, em qualquer cultura, em qualquer época do tempo isso existe, tu instantaneamente se identifica com os personagens. Porque tu provavelmente já passou por isso. Tu provavelmente já passou por aquela situação de estar num primeiro encontro, de ficar duvidando, meu Deus, será que essa pessoa gosta de mim ou não, de ter um primeiro beijo, enquanto que talvez seja um pouco difícil tu já ter ido pro espaço, já ter montado um dragão ou procurar um serial killer, alguma coisa assim. Mas tu com certeza já sentiu as coisas que acontecem ali nos livros de romance. É por isso que tudo fica muito envolvente, muito rápido. Porque tu meio que se sente íntimo ali com os personagens e tu é obrigado a acompanhar eles nessa jornada de paixão ali que tá acontecendo. Porque tu precisa saber o que vai acontecer. Tu já tá conectado com eles. Fora que toda essa conexão entre os personagens pode servir também de modelo pra tua própria vida. Eu não sei vocês, mas a Júlia do passado, a Júlia adolescente, aprendeu muita coisa com o livro de romance. Porque tu acha que eu sabia flertar? Como é que se dá um primeiro beijo? Sobre o que tu fala num primeiro encontro? Eu não tinha a menor ideia dessas coisas. Claro que talvez isso seja só o fato de eu ser uma pessoa introvertida e extremamente neurótica com as coisas, e daí eu fico aprendendo ali com as histórias, mas eu não sou a única, né? Por favor, me conta que tu também fazia esse tipo de coisa. Até hoje ainda faço isso. Porque eu acho muito bom a gente usar essas histórias de outras pessoas pra meio que ter uma noção de como as coisas vão funcionar. Claro, de novo, tu pode cair ali no mundo ideal, numa coisa ali de histórias perfeitas em que não é assim que acontece na realidade, mas pra ter uma ideia, já dá uma ajudada. E a última coisa que eu queria falar é sobre esse estigma de gostar de histórias de romance, porque é muito chato tu se sentir julgado por causa das tuas escolhas de entretenimento. E romance tem muito isso, porque é uma coisa boba, é fútil, ou o principal, né, que é coisa de mulher. Porque a nossa sociedade, cultura, estereótipo, fala pra homens desde pequenininhos que eles têm que ter vergonha de falar sobre sentimentos, de demonstrar sentimentos, porque isso é coisa de mulher. E se um homem gostar desse tipo de coisa, ou se ele falar sobre emoções, então ele com certeza deve ser meio
né? Claro que eu não tô falando aqui que homem tem que gostar de história de romance porque senão ele é machista ou nada do tipo, nada a ver. O que eu tô falando é que existe sim essa pressão, esses estigmas em cima de gostar de história de romance, e esse é um dos motivos do porquê tem muito mais mulheres que gostam de história de romance do que homens, por causa de todos esses preconceitos envolvidos, e isso também é um motivo de que as pessoas consideram que seja fútil ou bobo ou coisa de mulher gostar desse tipo de coisa. Assim como gostar de maquiagem é fútil, como pintar a unha é bobo, como gostar de rosa, nossa, que absurdo. Tudo isso pra dizer que a vida, obviamente, seria muito mais tranquila pra todo mundo se cada um cuidasse do próprio nariz e não saísse xingando as opções de entretenimento dos outros. Gosta de ler livro de romance? Ótimo, perfeito. Não gosta de ler livro de romance? Ótimo também, é só não me encher o saco que nós dois vamos ficar felizes. Mas agora eu quero saber de ti, por que que tu gosta de histórias de romance, principalmente se for um motivo diferente dos que eu citei aqui, e principalmente se tu for homem também, porque gostar de história de romance não te faz ser menos homem ou nada do tipo. E tem muita pouca informação na internet falando sobre homens como público de histórias de romance, então eu, como uma pessoa extremamente curiosa, gostaria de saber. Ah, e eu vou deixar aqui do lado um vídeo onde eu recomendo livros de romance pra quem não gosta de história de romance, porque daí tu pode dar algumas dessas indicações pra aquela pessoa na tua vida que não gosta dessas histórias, mas que tu quer poder conversar com ela sobre isso. Daí ela vai, né, colocar ali o pezinho na piscina do romance e ficar viciado junto contigo. Mas muito obrigada por ter assistido até aqui. Não se esquece de curtir o vídeo. E se tu for novo por aqui, se inscreve no canal. Eu posto vídeos toda semana falando sobre livros, leitores e literatura. E eu te vejo no próximo.